Shalom, queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui nesse 26º dia de estudo da Palavra de Deus. Muito feliz. Em breve vamos estar completando 30 dias. E vamos caminhar juntos por um ano para estudarmos de forma completa a Palavra de Deus. Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, a Ti rendemos honra, glórias, louvores e exaltação. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por podermos estar aqui compartilhando contigo e com aqueles que nos ouvem da Tua Palavra. Nos exorta, nos ensina, nos admoesta. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para ouvir, ver e entender, compreender e discernir o que Tu queres nos falar neste dia, através da Tua Palavra. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Pois bem, a primeira leitura deste 26º dia está aí na tua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 21. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Naqueles dias, como houve grande multidão e não tinham nada que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão, porque já fazem 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os enviar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém saciar a estes de pão aqui no deserto? E lhes perguntou: Quantos pães tendes? E lhes disseram: 7. Então ele mandou que a multidão se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E assim os puseram diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e ele também os abençoou e mandou que os pusessem diante deles. E começaram a comer todos, até ficarem satisfeitos. E dos pedaços que sobejaram, levantaram ainda 7 cestos. E eram os que comeram como 4.000. E ele então os despediu. Lembrando sempre, a Bíblia fala de 4.000 homens normalmente. Não se conta aí mulheres nem crianças. Então muito mais pessoas se alimentaram deste milagre da multiplicação. Verso 10. E logo entrando no barco com seus discípulos, veio às regiões de Dalmanuta. É uma região da parte ocidental da Galileia. E vieram então os fariseus e começaram a discutir com Jesus, lhe pedindo para o tentarem. Um sinal do céu, e suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede um sinal esta geração?
Em verdade vos digo que se não dará sinal algum a esta geração. E ele, deixando-os, tornou a entrar no barco e se foi para o outro lado do lago. Esse momento aí com Jesus é muito interessante, bem semelhante aos dias de hoje. Muitos pedem sinais para poder crer em Cristo. Querem curas, maravilhas, portentos, sinais. Deus faz tudo isso, queridos, mas não para provar nada a mim, nem a você e nem a ninguém. Ele é Deus e Ele é soberano. Amém? E os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinha consigo a não ser um pão. E ele lhes ordenou, dizendo: olhem, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E discutiam uns com os outros, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, entendendo isso, lhes disse: por que discutis que não tendes pão? Não consideram, nem ainda compreendestes? Ainda tendes endurecido o vosso coração? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves? E vos lembrais, e não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios dos pedaços levaram? E eles disseram: 12. E quando parti os 7 pães entre 4.000, quantos cestos cheios dos pedaços recolheram? E eles disseram: 7. Então ele lhe disse: como ainda não entendem? Aleluias! Jesus estava falando do fermento dos fariseus e eles estavam entendendo como sendo, né, o fermento de pão. Mas Jesus estava se referindo à verdade da palavra. O fermento é aquele conhecimento, aquela sabedoria que só incha, igual o fermento do pão. Ele não dá beleza. Quem vai dar beleza ao pão é na hora de assar. É a maneira, o formato. Então Jesus estava fazendo alusão ao fermento do pão para mostrar que, assim como o fermento para o pão nada serve, inclusive hoje é constatado que é, de certa forma, prejudicial à nossa saúde, no mundo espiritual, a palavra, quando não é dita da verdade, também fará mal a mim e a você quando nos alimentamos de outra palavra que não seja a palavra de Cristo. Deus te abençoe. Muito bem, a segunda leitura está aí também na tua Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 19, que diz o seguinte: avisaram então a Joabe, dizendo: eis que o rei está chorando e se lastimando por Absalão. E a vitória, então, naquele dia se tornou um luto para todo o povo, porque o povo naquele dia ouviu dizer que o rei estava condoído por seu filho. E o povo, naquele mesmo dia, entrou na cidade, escondidamente, como está o povo acostumado a entrar às escondidas quando, envergonhado, foge da batalha. Mas o rei cobriu seu rosto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. E entrando Joabe na casa do rei, disse-lhe: hoje tens envergonhado o rosto de todos os teus servos, que hoje livraram a tua vida,
e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, aborrecendo aos que te amam, porque hoje declaraste que nada te importam os teus príncipes e os teus servos, pois hoje entendo que se Absalão vivesse e que nós todos estivéssemos mortos, hoje então estarias contente. Te levanta, pois, agora e sai fora, e fala com tuas palavras ao coração de teus servos. Porque te juro pelo Senhor que, se não saíres, nem mesmo um só homem ficará contigo esta noite, e isto te será mais pesado de que todos os males que te sobrevieram desde a tua juventude até agora. Então se levantou o rei e se assentou à porta, e foi declarado a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. E todo o povo veio e se apresentou diante do rei. Mas Israel tinha fugido, cada um para a sua tenda. E todo o povo estava em porfias entre todas as tribos de Israel, dizendo: O rei nos livrou da mão dos nossos inimigos, e ele nos livrou da mão dos filisteus. E agora tinha fugido da terra por medo de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido sobre nós, morreu na batalha. Agora, pois, por que está escalado para fazer voltar o rei? E o rei Davi então mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, falando: Falai aos anciãos de Judá e dizeis: Porque vós seríeis os últimos em fazer voltar o rei à sua casa, já que as palavras de todo Israel vieram ao rei para que volte para a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois, porque, pois, vós seríeis os últimos em tornar a trazer o rei. Deste modo direis a Amasa: Não és tu também meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e assim me acrescente, se não fores general do exército diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim ele, Davi, inclinou o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, para que enviassem a dizer ao rei: Volta tu e todos os teus servos. E voltou então o rei, e veio até o Jordão, e Judá veio a Gilgal, a receber o rei do outro lado do Jordão. E Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, apressou-se e veio com os homens de Judá a receber o rei Davi. E com ele vinham 1000 homens de Benjamim. E também, deste modo, Ziba, criado da casa de Saul, com seus 15 filhos e seus 20 servos com ele, os quais passaram o Jordão diante do rei. E atravessou depois a barco para passar a família do rei e para fazer o que lhe parecesse bem. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele já tinha passado o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha iniquidade, nem tenhas memória de quantos males teu servo fez no dia que meu senhor, o rei, saiu de Jerusalém. Não guarde isso, o rei, em seu coração, porque eu, teu servo, admito ter pecado. E vim hoje por primeiro de toda a casa de José, para descer a receber o rei, meu senhor. E Abissai, filho de Zeruia, respondeu e disse: Não teria que morrer por isso, Simei, por ter amaldiçoado ao ungido do Senhor? E Davi então disse: O que tendes vós comigo, filhos de Zeruia, para que hoje me tenhais como adversário? Teria que morrer hoje alguém em Israel? Não conheço eu
que hoje fui feito rei sobre Israel? E o rei disse a Simei: não morrerás. E o rei jurou-lhe. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu para receber o rei. Não tinha lavado os pés, nem tinha cortado a sua barba, nem tampouco ainda tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia que retornou em paz. E assim que ele chegou a Jerusalém a receber o rei lhe disse: Mefibosete, por que não foste comigo? E ele disse: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, pois o teu servo havia dito: albardarei um jumento, e subirei nele e irei ao rei, porque o teu servo é coxo. E ainda mais, ele acusou a teu servo diante do rei, meu senhor, mas meu senhor o rei é como um anjo de Deus. Faz, pois, o que bem te parecer. Porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. E tu, porém, puseste o teu servo entre os convidados da tua mesa. Que direito, pois, tenho ainda eu de me queixar contra o rei? E o rei lhe disse: por que falas mais palavras? Eu determinei que tu e Ziba repartam as terras. E Mefibosete disse ao rei: tome ele também tudo, porque o rei, meu senhor, já retornou em paz para sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou o Jordão com o rei para o acompanhar até o outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, de 80 anos de idade, o qual tinha dado provisão ao rei quando estava morando em Maanaim, porque era homem muito rico. E o rei disse a Barzilai: passa tu comigo e eu te sustentarei comigo em Jerusalém. Mas Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias do tempo da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Eu sou hoje da idade de 80 anos, e já não sei distinguir entre o bom e o mal. Tomará gosto agora o teu servo no que comer ou beber? Ouvirei mais a voz dos cantores e das cantoras? Para que, pois, seria ainda teu servo pesado ao meu senhor, o rei? Passará o teu servo em pouco além do Jordão com o rei? Por que me tem que dar o rei tão grande recompensa? Eu te rogo que deixes voltar o teu servo, para que morra na minha cidade, junto ao sepulcro de meu pai e de minha mãe. Eis aqui o teu servo Quimã, que ele passe com o rei, meu senhor, e faça a ele o que bem te parecer. E o rei então disse: passe, pois, Quimã, comigo, e eu farei com ele como bem te parecer, e tudo o que tu pedires de mim, eu te farei. E todo o povo passou o Jordão, e logo que o rei também havia passado, o rei beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para a sua casa. O rei então dali passou a Gilgal, e com ele passou Quimã. E todo o povo de Judá, com a metade do povo de Israel, conduziram o rei. E eis que vieram ao rei todos os homens de Israel, e lhe disseram: porque os homens de Judá, nossos irmãos, levantaram-se e levaram-te, e têm conduzido ao rei e a sua família da além do Jordão, e a todos os homens de Davi com ele. E todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, e porque vos zangais por isso, havemos nós comido as custas do rei, ou recebemos dele algum presente? Então responderam os homens de Israel e disseram aos homens de Judá: nós temos no rei 10 partes, e mesmo em Davi temos mais que vós. Por que, pois, não tendes feito conta de nós? Não falamos nós primeiro em voltar para o nosso rei?
E a palavra dos homens de Judá tem sido, assim, mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Esse capítulo 19, de 2 Samuel, começa a retratar o momento da recuperação do reinado de Davi após ter sofrido uma perseguição do seu filho Absalão. Aleluias! Terceira leitura deste 26º dia está aí no último capítulo do livro de Daniel, Daniel capítulo 12, que diz o seguinte: naquele tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, a favor dos filhos do teu povo, e será num tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se acharem inscritos no livro. Aleluias! E muitos dos que dormem no pó, falando aqui dos mortos, serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão eterna. A profecia de Daniel já previa o advento da vinda de Jesus, que ia nascer, crescer, viver e morrer. E aqueles que crescem nele, morressem agora em Cristo, serão ressuscitados no dia do arrebatamento. Aqueles que não morrerem em Cristo também serão ressuscitados, mas para o juízo. É o que Daniel está nos falando. E os sábios então resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que ensinam a justiça à multidão, como as estrelas na perpétua eternidade. Tu, pois, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Olha só, 500 anos atrás, esse livro foi escrito. 2000 anos da nossa era. 2500 anos, portanto. Nós somos testemunha da multiplicidade da ciência, a multiplicação. Quanto nós crescemos e evoluímos nesse aspecto. E eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois que estavam em pé, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado do rio. E disse ele a um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual elevou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos, que seria para um tempo, tempos e a metade de um tempo. E quando ele, aqui está se falando já do anticristo, acabar de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. E eu ouvi, pois, mas não entendi, disse Daniel. E então eu disse: meu senhor, qual será o cumprimento destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.
desde o tempo em que for tirado o sacrifício contínuo até a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aqui já fala da separação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Desde o nascimento de Cristo, cessou, o sacrifício em Israel. E vai voltar para se cumprir esta palavra. Tem mais. Aleluias. Bem-aventurado o que esperar e chegar até 1335 dias. E tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e te levantarás em tua herança no fim dos dias. Aleluias. Cada versículo desse, queridos, tem muitas explicações. Mas como já falei anteriormente, por conta de não estendermos muito este vídeo, ele ficará na leitura. Em outros momentos nós vamos estar falando dessas profecias existentes no livro de Daniel, que nós assim o consideramos o Apocalipse do Antigo Testamento. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.